Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Hoje uma mensagem especial sobre o Dia dos Pais. E eu gostaria de ler, então, com vocês o texto de Lucas 15. Nós vamos ler o capítulo todo de Lucas 15. Então, o Lucas 15, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse é um dos capítulos, para mim,
mais tocantes de toda a Bíblia mesmo. E esse capítulo inteiro ele funciona como um bloco coeso, que é uma resposta à murmuração dos fariseus e dos mestres da lei, no versículo 2. No versículo 2, os fariseus falam: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, as 3 parábolas que Jesus vai contar aqui são parábolas acerca do amor de Deus pelos perdidos e de como a salvação de uma pessoa perdida é comemorada com festa no reino de Deus, como uma das coisas mais importantes que há. Nas 3 parábolas, percebam que há 3 coisas perdidas que são achadas, e as 3 parábolas terminam em festa, ou pelo menos tem a festa como um tema importante também. Conceitos como perder e perdido, encontrar e achado, também são muito presentes nessas 3 parábolas. E aqui novamente a temática é o amor de Deus em procurar e achar as pessoas perdidas. Percebam também que nas 3 parábolas há uma progressão de valor. Primeiro a gente tem a parábola de uma ovelha perdida, depois a de uma moeda e por último a do filho. As 2 primeiras são objetos, um animal, um objeto, propriedades. Só que a terceira parábola é um filho. A história mais importante ela fica para o fim nesse sentido. É interessante perceber também como que, principalmente à medida que vai chegando a parte final do ministério de Jesus ele vai pregar com cada vez mais seriedade sobre o que é seguir a Cristo. Ele vai pregar com cada vez mais seriedade sobre o que é seguir o seu ministério. Um discurso que envolvia muita seriedade de fato. Só que esse discurso de seriedade, de ponderação, longe de afastar as pessoas pecadoras, parece que aproximava elas de Jesus. Talvez porque Jesus tinha uma forma de tratar e de lidar com as pessoas que nunca foi vista antes dele. Jesus tratava as pessoas com amor, com importância, e por isso os pecadores e publicanos ficavam confortáveis ao redor de Jesus. Publicano nessa época era uma pessoa que cobrava impostos para o Império Romano. Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. O publicano era uma pessoa que cobrava impostos para o Império Romano, só que o grande problema é que normalmente essa pessoa era um judeu. Então era um judeu que cobrava imposto do seu próprio povo e que muitas vezes cobrava mais do seu próprio povo para ficar com uma quantia para si. Então o publicano ele era muito mal visto nessa sociedade. Ele não participava da vida social dos judeus. Ele era alguém marginalizado, colocado de lado, de fora. Enquanto que no outro grupo que se apresenta no início desse capítulo, a gente tem os fariseus e os mestres da lei, que eram grupos religiosos conhecidos por seguirem cada detalhe da Bíblia, por serem muito piedosos, muito fervorosos aqui. Então a gente tem esses 2 grupos. É muito interessante perceber o contraste que tem logo no início dessa passagem. No versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Esse ponto é interessante porque em outros encontros que Jesus tem com fariseus, com mestres da lei, normalmente os termos que os evangelhos usam para isso, os termos que os evangelistas usam que os mestres da lei estavam presentes para testar Jesus, para provar Jesus, mas esses publicanos e pecadores, eles estavam aqui para ouvir Jesus, estavam se reunindo para de fato ouvi-lo, e Jesus recebia essas pessoas. E a acusação que os fariseus fazem contra Jesus aqui é ainda mais profunda, mais tocante para a gente que lê, porque eles acusam assim: este homem recebe pecadores, mas não só isso, este homem recebe pecadores e come com eles. Participar de um jantar, de uma refeição com alguém, nesse período, na antiguidade,
apontava para uma comunhão particularmente íntima com as pessoas que estavam participando. Era um relacionamento intencional quando você participava de um jantar com alguém ou com um grupo de pessoas. Espantava os fariseus e os mestres da lei o fato de que Jesus não só recebia pecadores e publicanos, mas desejava se relacionar com cada um deles, a ponto de comer com eles, de participar das refeições. Isso para os fariseus e mestres da lei é um absurdo, né? Esses fariseus e mestres da lei que sempre tentavam de forma falsa tratar Jesus bem, e que inclusive convidaram Jesus para um banquete no capítulo 14 de Lucas, agora se deparam com Jesus comendo com pessoas de um nível tão baixo, tão baixas e sujas. Eles se envergonhavam desse comportamento tão indecente de Jesus na visão deles. A consequência para os fariseus é que o próprio Jesus deveria ser pecador, uma vez que ele se encontrava com essas pessoas. Tanto que eles falam assim: este homem recebe pecadores, uma forma pejorativa de falar de Jesus, como se Jesus estivesse se rebaixando ao estar com essas pessoas. E a partir dessa indignação dos fariseus e dos mestres da lei que Jesus falará essas 3 parábolas. As 3 parábolas então são uma resposta de Jesus a essa acusação dos fariseus. A primeira parábola então da ovelha perdida, ela basicamente ensina que Deus não mede esforços para buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão extraviados, né? Uma ovelha perdida é um dos seres mais indefesos que tem. A ovelha ela é muito de comunidade, nesse sentido, de grupo. Então ela se cansa fácil, ela se perde fácil, não consegue voltar, ela não consegue se proteger porque está sozinha, sem seu rebanho, sem nenhum tipo de instinto aguçado ou proteção muito avançada, natural dela. Só que o pastor da primeira parábola, ele vai e busca essa ovelha, mas ele não só busca essa ovelha, como coloca essa ovelha alegremente nos ombros, dando a entender que essa ovelha não era só uma propriedade para esse pastor, mas que ele amava essa ovelha, e não importava a distância, esse pastor faz isso de forma alegre. E por fim, essa primeira parábola termina com o pastor dizendo: alegrem-se comigo, eu encontrei a minha ovelha perdida. Essa parábola termina em festa. E as conclusões que os fariseus e mestres da lei podiam tirar dessa parábola são muito claras. Se um pastor faria isso por uma ovelha, o que Deus não faria por um homem que se perdeu, por um homem perdido, né? Esse que é o ponto. Quanto amor há mais em Deus do que em um pastor de ovelhas para buscar almas pecadoras, nesse sentido. É interessante que o versículo 7 diz que eles dizem da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. E aqui o verbo está no tempo futuro para mostrar algo iniciado, mas que continua. Sempre haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí nós vamos para a segunda parábola, a parábola que é uma continuação da parábola anterior, tanto que começa com o ou que inicia essa parábola. As 2 primeiras parábolas, elas estão muito relacionadas entre si. Enquanto naturalmente uma ovelha vale mais que uma moeda, na segunda parábola a mulher tinha apenas 10 moedas e perde uma. Então, proporcionalmente falando, a mulher tem uma perda maior na segunda parábola. E assim como o pastor de ovelhas, essa mulher investe todos os esforços necessários para encontrar a moeda perdida. E assim como no final da primeira parábola, ela comemora o fato de a ter encontrado. O ensinamento de ambas as parábolas é basicamente o mesmo. Se uma mulher que perde uma moeda investe todos os esforços necessários para encontrá-la, quanto mais não faria Deus por uma alma que se perde. Se uma mulher, ao encontrar uma moeda, não comemora com suas amigas e vizinhas o fato de tê-la achado, como acontece no fim dessa parábola, quanto mais não fará Deus quando o pecador se arrepende. Essa é a ideia dessa segunda passagem.
Deus vibra de alegria quando um homem se converte e convida os fariseus e mestres da lei a se alegrarem com isso também. Quanto mais vale um homem se comparado com uma moeda, se comparado com uma ovelha, né? Para Deus a diferença de valor é incomparável nesse sentido. E aí nós chegamos à terceira parábola, que é a parábola que eu vou me delongar um pouco mais aqui, e que é também a parábola mais tocante das três, porque envolve um filho perdido. Então é uma mensagem talvez muito relevante para o Dia dos Pais. E Jesus faz isso de propósito, ele deixa a parábola mais tocante para o final. A intensidade das parábolas vai crescendo, a beleza delas e a importância delas, porque aqui é um filho que está perdido, só que ele não está perdido por causa do pai, ele mesmo desejava livremente se afastar da presença do pai. O texto de Lucas faz questão de mostrar que é uma parábola diferente das anteriores, porque ela não começa da mesma forma que as outras, e ela é diferente em vários pontos também, como nós vamos ver. E por mais que ela seja conhecida como a parábola do filho pródigo, o próprio relato da parábola começa dizendo: um homem tinha 2 filhos, de forma que a segunda parte dessa parábola, a parte do filho mais velho, é igualmente importante para a gente entender ela. E na verdade, a gente vai perceber que os 2 filhos estão perdidos nessa parábola. A maior parte das interpretações dessa parábola também, ela se concentra na saída e na volta do irmão mais novo, o filho pródigo. Só que essa interpretação, ela não abraça todo o sentido do texto, que nos apresenta, como eu falei, 2 irmãos, onde cada um simboliza um modo diferente de nos alienarmos de Deus e de tentarmos ser aceitos no reino do céu. E aqui eu queria deixar um comentário de gratidão a um livro que me ajudou muito a preparar essa exposição bíblica, que é o livro do Deus Pródigo, do Timothy Keller. Então vai ter muitas citações do Timothy Keller hoje, porque foi um livro que me ajudou bastante. Então, a ideia aqui é que os 2 irmãos representam visões diferentes e modos diferentes de um relacionamento com Deus. Só que Jesus quer mostrar que os 2 irmãos aqui estão agindo errado. Parem para pensar, por exemplo, qual o contexto dessa parábola. Como eu falei, Jesus está falando dessa parábola diante de 2 grupos. Um grupo de publicanos e pecadores e um grupo de fariseus e mestres da lei, que não entendiam por que Jesus se reunia com publicanos e pecadores. Então, essa última parábola, cada um desses irmãos vai representar um desses 2 grupos. O primeiro grupo, dos publicanos e pecadores, é representado pelo irmão mais novo, que não obedecia às leis morais da Bíblia e nem às regras cerimoniais que os judeus ortodoxos seguiam. Assim como o irmão mais novo nessa parábola, eles saíram de casa e abandonaram toda essa moral presente nessa sociedade. Por outro lado, o segundo grupo de ouvintes, o dos fariseus e mestres da lei, eram representados pelo irmão mais velho. Esse segundo grupo era composto de pessoas que se apegavam à moral tradicional, liam as escrituras e buscavam obedecer a cada ponto da palavra de Deus. Eram adoradores fiéis e estavam sempre em oração. E como já foi dito anteriormente, parece que esse primeiro grupo, o dos publicanos e pecadores, representado pelo irmão mais novo, parecia sempre buscar a presença de Jesus. Tanto que no início da passagem, a palavra estavam se reunindo para ouvi-lo. Essa palavra reunindo no grego é um verbo em tempo progressivo, o que comunica a ideia de que a atração exercida por Jesus a esse primeiro grupo era uma tendência contínua em seu ministério, que essa atração sempre acontecia. E isso, como já dito, irrita os fariseus e os mestres da lei. Como Jesus se atreve a interagir com pecadores como estes? Então, como eu também já falei, o ensino
de Jesus nessa parábola é uma resposta a essa acusação dos fariseus, desse segundo grupo. Então, é principalmente a eles que essa parábola se dirige. Por mais que é um foco no irmão mais novo aqui, a parábola, como o Tim Keller dirá, estende o olhar à alma do irmão mais velho e culmina em um forte apelo para que ele mude a postura de seu coração. Nesse sentido, a parábola ela não é primariamente dirigida a pecadores rebeldes, mas a pessoas religiosas que, em tese, fazem tudo o que a Bíblia manda. Jesus está querendo mostrar para esses fariseus e mestres da lei que eles são cegos e cheios de justiça própria, e que essas características estão destruindo a sua alma e a alma das pessoas que cercam essas pessoas. Em resumo, a história mostra o egoísmo destruidor do irmão mais novo, mas ela também condena a vida moralista vazia do irmão mais velho. Ambos, segundo Jesus, estão espiritualmente perdidos, andando por caminhos na vida que levam a becos sem saída, que não tem solução. O que Jesus quer mostrar então, em suma, é que todos os pensamentos da raça humana sobre como se relacionar com Deus estão errados. E aqui Jesus quer propor um novo caminho. Vamos entrar na parábola, nesse momento mesmo, né? A parábola começa no versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não havia nada de errado nessa época um filho desejar herdar parte dos bens da família. Nesse tempo, quando o patriarca morria, quando o pai morria, o filho mais velho herdava o dobro da herança dos outros filhos. No caso desse pai que tinha 2 filhos, então o mais velho ficaria com 2/3 da herança e o mais novo ficaria com 1/3 da herança. Só que essa partilha de bens, ela acontecia somente quando o pai morria. Na parábola, entretanto, o filho mais novo pede que a sua parte da herança lhe seja dada agora. E essa atitude, nesse contexto, era um sinal de profundo desrespeito. Fazer esse pedido enquanto o pai estava vivo era o mesmo que desejar a morte do pai, nesse sentido. Em outras palavras, o que o filho mais novo estava dizendo é que ele desejava os bens de seu pai, mas não o seu pai. A reação do pai a esse pedido, entretanto, nos causa ainda mais espanto. Primeiro, o pai não diz nada. E em boa parte da parábola, o pai não diz nada. Ele é o grande calado dessa parábola. E nessa sociedade patriarcal, o respeito era muito importante. Então, a reação esperada de um pai tradicional ao ouvir um pedido desse seria expulsar o filho da família sem nenhum direito, a não ser talvez uma boa surra. Só que esse pai ele não faz nada disso. Ele simplesmente dividiu os seus bens entre eles, sem falar nada. Para a gente entender o quão relevante isso é, a gente tem que entender que a palavra grega, aqui traduzida por propriedade, é bios, que significa vida. O autor, Jesus, ele poderia ter utilizado uma palavra que significaria capital, propriedade, mas ele escolhe uma palavra que significa vida aqui. E por que Jesus escolheu esse termo? Porque a herança desse pai era a sua propriedade, eram as suas terras, a terra que ele tinha. E nessa época, a própria identidade do indivíduo estava ligada ao lugar que ele vivia, ou seja, estava associada à sua terra. Então, quando o pai ele divide a sua herança, ele vende parte da sua terra, é como se ele estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E é exatamente isso que ele faz. Ele vende parte de suas terras para dar herança ao seu filho mais novo. O Tim Keller dirá que o que o irmão mais novo está pedindo para o pai fazer é que ele dilacere sua própria vida, vendendo parte do que ele é,
E por amor ao filho, o pai faz exatamente isso. No versículo 13, a gente vê que o filho vai viver em uma terra distante e vai gastar esse dinheiro que ele recebe da herança de forma dissoluta, desperdiçando todos os seus bens e vivendo de forma irresponsável, com todo tipo de gastos que a gente pode imaginar, prostitutas, luxos desnecessários. Esse é o significado da palavra pródigo, alguém que é esbanjador. Só que nos versículos 14 e 15, nós percebemos que a região que o filho está, o filho mais novo, começa a passar por necessidade, a ponto do filho mais novo começar a passar por necessidade, e toda a herança que ele tinha acaba. Ele mesmo começa a passar fome, a ponto de no versículo 15 ele se entregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Essa palavra que Jesus utiliza aqui, entregar-se, é a palavra colau no grego, que significa pendurar-se, colar, cimentar. A ideia que essa palavra sugere é que o pedido de trabalho que esse filho faz parece ser um pedido muito insistente. O filho insiste muito para conseguir esse trabalho. Esse patrão demorou para contratar, ele teve que insistir muito para conseguir. E que o trabalho por si só é um trabalho muito humilhante, ainda mais para um judeu. No versículo 16, nós temos uma parte muito chocante dessa história. Ele cuidava de porcos, mas no versículo 16 a gente lê: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Cuidar de porcos, quando a gente pensa em um contexto cultural judeu, já é uma humilhação grande demais, porque os porcos eram considerados impuros pelas leis de alimentação do Antigo Testamento. Então só isso já era uma atividade humilhante demais. Mas esse filho, ele está em um estado tão grave, tão deplorável, que ele tinha um salário tão baixo, que uma vez que ele não conseguia comprar com o seu salário, ele não só cuidava dos porcos, mas desejava comer a mesma comida que os porcos comiam. A mesma comida que os porcos comiam. Ele está passando tanta necessidade que desejava a comida desses animais que ele considerava impuros e que ele tinha que cuidar. Essa era a condição do filho, até o momento em que, no versículo 17, o filho cai em si. Ele lembra da casa do pai e lembra do grande contraste que era apresentado entre essa realidade que ele estava vivendo e a casa do pai. Seu pai não era apenas um bom pai, mas era um bom patrão, que tratava muito melhor os seus empregados e dava fartura a eles do que o próprio filho estava sendo tratado aqui. Então, a partir desse momento, ele cai em si, ele recorda a bondade do seu pai para os seus serviçais, e ele lembra disso com uma bondade tão grande, e isso tem um efeito tão grande sobre ele, que ele resolve voltar para a casa do seu pai, mas não para pedir perdão para o seu pai e voltar para a sua condição de filho, mas para se tornar um serviçal do seu pai, porque ele já não se considera digno de ser filho desse pai que ele abandonou, levou 1/3 da herança e gastou essa herança de forma irresponsável. Na cabeça do filho também, ele tinha que restituir esse valor ao seu pai. Então nada melhor do que trabalhar para o seu próprio pai nesses termos, para conseguir restituir um pouco de tudo que ele gastou e usou de forma irresponsável. Ele inclusive elabora um texto para falar para o seu pai, nos versículos 18 e 19. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Um texto que é uma confissão de pecado, né? E é um texto onde ele reconhece sua indignidade enquanto pecador e reconhece que peca contra o céu e contra o seu pai. Então ele planeja o discurso e vai até a casa do seu pai, novamente. Nos versículos 20 a 21, nós começamos a ver esse encontro acontecer. E é muito legal perceber os detalhes que Jesus dá nessa parábola, porque
os detalhes que Jesus coloca ao contar essa história e contar essa volta do filho, eles são tão tocantes que é até difícil não se emocionar quando você começa a perceber cada um desses detalhes. Por exemplo, no versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Jesus faz questão de mostrar que esse pai avista o filho de longe. A ideia aqui é como se o pai, todo dia, gastasse um período do dia vigiando a estrada pela qual o filho foi embora, para ver se talvez um dia ele visse seu filho voltando novamente. O texto parece sugerir a partir disso que esse pai diariamente então olhava para esse lugar de saída para ver se o filho voltava. E nesse dia ele consegue avistar o filho de longe. Provavelmente ele estava olhando a estrada, olhando o caminho pelo qual o filho foi embora e consegue avistá-lo. O que mostra que o amor desse pai por esse filho, ele jamais se esfriou. Desde o momento em que esse filho decidiu abandoná-lo e abandonar a sua família e levar parte da sua herança, o amor desse pai não se esfriou e nem mudou. E aqui tem um outro detalhe muito bonito. O pai o vê e corre. O pai corre até o filho. Os patriarcas no Oriente Médio, nessa época, por serem figuras notáveis de importância social, eles não corriam. As crianças podiam correr, as mulheres podiam correr, os jovens podiam correr, mas até pela forma como eram as vestimentas da época, os patriarcas não corriam porque eles não iam mostrar suas pernas ao correr como se fossem garotos. Mas esse pai corre até o seu filho. Ele corre em direção ao filho e, sem hesitar ou se censurar, ele atira-se sobre ele e o beija. É bem provável que esse filho estivesse sujo e fedido. Ele cuidava de porcos, e se ele não tinha nem dinheiro para comer, quanto mais para se cuidar, para roupas, era uma condição deplorável. Só que esse pai simplesmente não se importa com isso. Ele corre em sua direção, o abraça e o beija. E o filho definitivamente não esperava por essa recepção. O pai o recebe sem nenhuma crítica, nenhuma palavra negativa. E até esse momento, percebam que o pai ainda não falou nada nessa parábola. No versículo 21, aquele plano inicial do filho, de falar o texto que ele tinha pensado, o filho tenta falar o texto que ele tinha planejado. Só que parece que o pai está tão eufórico, está tão feliz que seu filho retornou, que ele nem espera terminar de falar, e já pede para os empregados trazerem roupas, anéis, etc. No versículo 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí tem a continuação: trata-me como um dos teus empregados. Mas aí o que acontece no 22? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai nem escuta direito o pedido de desculpa do filho. Ele só fala metade do que ele tinha planejado falar. E aí o pai vira e fala aos seus servos. E aqui é o primeiro momento que o pai fala nessa parábola. E quais são as palavras desse pai aqui? Quais são as primeiras palavras que esse pai fala nessa parábola? São palavras de amor, como a gente acabou de ler. O primeiro momento em que o pai fala na parábola não é para repreender o filho, não é para criticar, não é para dizer por que você fez isso, é para comemorar a volta desse filho. A volta desse filho que para esse pai tinha morrido e retornou. O pai não pede para trazer uma roupa qualquer, mas a melhor roupa para esse filho. Ele não suporta mais ver o filho na situação em que esse filho estava. E a melhor roupa nessa casa era a roupa do próprio pai. E esse era um sinal inconfundível de que esse filho havia sido reintegrado à família. O Tim Keller comenta sobre essa passagem. O que o pai está dizendo é isso: não vou esperar você liquidar sua dívida, não vou esperar que cumpra o protocolo de humilhação. Você não vai precisar conquistar o direito de voltar a fazer parte da família. Vou simplesmente aceitá-lo de volta. Vou cobrir sua nudez,
sua pobreza e seus farrapos com as roupas de meu ofício e de minha honra. E ao dar vestes a esse filho, esse pai também está restaurando a condição de judeu a ele. Anel e calçados nos pés, como nós lemos, era um sinal de que agora esse filho voltou a ser um homem livre. Ele não trabalha mais para ninguém, não terá um patrão, ele voltou para a casa do seu pai. E no versículo 23, o texto diz: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Esse novilho gordo era um animal especialmente separado para festas especiais, o melhor. Vamos lembrar que nessa sociedade, a maioria das refeições não incluía carne, porque se tratava de um alimento muito caro. Geralmente a carne era reservada para ocasiões especiais e para festas. Mas não havia carne mais cara nessa época do que o novilho gordo. Um banquete dessa dimensão que o pai planeja fazer era algo que acontecia em raras ocasiões, e provavelmente toda a cidade foi convidada. Tudo para comemorar a restauração do filho mais novo. Afinal, ele estava de volta à vida, à família e à comunidade. E a festa acontece. Esse não é o fim da parábola ainda, mas é o fim da história do pai com seu filho mais novo. A relação do pai com seu filho mais novo termina em festa, termina em alegria, assim como as outras duas parábolas, que também terminavam em festa. O pai dessa parábola claramente é Deus. E é por isso que os detalhes que Jesus apresenta aqui são tão bonitos, porque Jesus quer mostrar que Deus tem esse tipo de amor. Deus é o pai que espera os seus filhos perdidos, olhando diariamente na estrada para ver se um dia eles retornam. Ele é o pai que recebe os filhos perdidos com esse tipo de amor, que os beija, os abraça, que dá vestes novas, que dá um anel, calçados, que comemora da melhor forma, com o melhor animal, a melhor carne, a melhor festa. O retorno, a conversão de alguém. Imaginem só esses mestres da lei ouvindo isso, porque isso já desafia a mentalidade dos mestres da lei, dos fariseus, porque Jesus proclama de forma simples que o amor e o perdão de Deus podem te alcançar, não importa qual seja o pecado ou erro que você já cometeu. Não há mal algum que o Pai não possa perdoar, e nenhum pecado é páreo para a graça de Deus. O primeiro ato dessa parábola mostra o pai se entregando em amor sobre o filho, antes mesmo que ele tivesse a oportunidade de purificar a sua vida e de dar algum sinal de que o seu coração havia mudado, antes mesmo de fazer o seu discurso de arrependimento. No meio dele, não há nada que mereça o favor de Deus, nem mesmo a maior tristeza do mundo. O amor e a aceitação do pai são oferecidos de forma absolutamente gratuita. Só que a parábola não termina aqui. A gente vê, a partir do versículo 25, o filho mais velho, que desaparece da história até esse momento, mas aparece no fim. O filho mais velho está no campo e ele vê a festa. E aí ele pergunta para o servo fala que mataram um novilho gordo e que o irmão dele tinha voltado, o pai dele está fazendo uma festa e que mataram o novilho gordo. Só que essas informações, ao invés de deixar o irmão mais velho feliz, deixam ele completamente irado. É isso que a gente lê nos versículos a partir do 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Agora é a vez do filho mais velho desonrar o pai nessa parábola. O filho se enche de ira a ponto de não entrar, de não querer entrar na festa do seu pai. E no versículo 29, versículo 28, na verdade, o finalzinho: então seu pai saiu e insistiu com ele. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço
e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Ele se recusa a comparecer ao evento que talvez tenha sido o maior banquete que seu pai já ofereceu. Essa atitude obriga o pai ao encontro do filho mais velho, um gesto humilhante para quem é o patriarca da casa, para quem é a autoridade máxima, para quem é o anfitrião de um grande banquete. Só que esse pai insiste amorosamente com o filho mais velho para que ele venha para dentro. Só que o filho mais velho continua se negando a entrar. Ao reintegrar a família o irmão mais novo, o pai transformou o irmão mais novo novamente em um herdeiro também, com direito a novamente 1/3 da riqueza da família, que já estava reduzida por causa do próprio filho mais novo. Isso para o irmão mais velho era algo inconcebível. Por isso que ele fala: todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O que o filho mais velho está pensando aqui é: que justiça é essa? Que justiça é essa que não me recompensa por todo o meu trabalho, mas que recompensa o meu irmão que gastou uma boa parte do nosso dinheiro? Essa fúria o leva inclusive a ofender seu pai. Ele não fala ao seu pai com respeito, ele fala: olha, como vê aqui, olha aqui. E o que esse pai vai fazer com esse filho? Novamente, um homem nessa posição teria deserdado esse filho na mesma hora. Mas ao invés de fazer isso, esse pai ele age com ternura com seu filho mais velho também. Ele começa a sua resposta no versículo 31. Disse o pai: meu filho. É interessante, o filho não chama o pai de pai, mas o pai chama o filho de filho. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Em outras palavras, o que esse pai está falando aqui é: meu filho, apesar de suas ofensas em público, eu quero que você participe do banquete, eu quero que você participe da festa. Eu o convido a controlar o seu orgulho e entrar. Você decide, você vem ou não vem. Agora imagine as pessoas que estão ouvindo essa parábola de Jesus, esses dois grupos, e todas essas pessoas estão esperando o desfecho dessa parábola, porque as duas parábolas anteriores, elas tiveram um fim. E aí fica a questão: o filho vai entrar ou não vai entrar na festa? Como será o fim dessa história? Só que exatamente nesse momento a história chega ao fim. E por que isso acontece? Porque os verdadeiros alvos dessa história são os fariseus, os irmãos mais velhos que estavam ouvindo. É eles que têm que responder se eles vão entrar na festa ou não. Basicamente, então, meus irmãos, essa parábola ela ensina sobre os dois principais caminhos pelos quais tentamos ser felizes e nos sentir realizados: o caminho da conformidade moral e o caminho do autoconhecimento. Ou como o filósofo dinamarquês Kierkegaard diria, o caminho da ética e o caminho da estética. Essas duas visões de mundo, elas funcionam ambas como um caminho que trilhamos para encontrar significado e valor como pessoas. Na parábola, o irmão mais velho representa o caminho da conformidade moral ou o caminho da ética, né? Por exemplo, os fariseus, eles acreditavam que, ainda que eles fossem um povo de Deus, eles só poderiam permanecer sob a bênção de Deus e receber a salvação se eles prestassem rigorosa obediência à Bíblia. Nessa visão de mundo, a vontade de Deus e os padrões da comunidade estão acima da realização pessoal, e é somente pela retidão moral que podemos encontrar a felicidade e a justiça nesse mundo. Esse é o caminho da conformidade moral. Ou seja, as pessoas que buscam seguir as leis da sociedade.
O irmão mais novo, por outro lado, ele representa uma outra forma de enxergar a vida, que é o caminho do autoconhecimento, ou o caminho da estética. Segundo essa visão de mundo, os indivíduos devem ter liberdade para buscar seus objetivos e realização pessoal, e sua liberdade está acima dos padrões que a sociedade estabelece. Por isso que o filho mais novo, ele quebra com os padrões da sociedade, ele pede a sua herança antes, ele sai da casa do pai. Em resumo, as pessoas que buscam seguir as leis da sociedade e as pessoas que buscam seguir as suas próprias leis. Esses são dois caminhos de se entender o papel dos dois filhos. Essas seriam hoje em dia as duas principais posturas que as pessoas têm diante da vida. Só que a mensagem dessa parábola contada por Jesus, entretanto, é que ambas essas posturas estão erradas. As duas formas de enxergar a vida dessa maneira estão erradas. O que nós vimos até aqui? No primeiro ato, na pessoa do irmão mais novo, Jesus apresenta um jovem que é motivo de humilhação para a família. Ele leva uma vida desregrada e voltada aos prazeres pessoais. Ele está totalmente fora de si e alienado do Pai, que é o personagem que representa Deus aqui. Qualquer pessoa que vivesse daquele jeito seria rejeitada por Deus, conforme haveriam de concordar todos os ouvintes da parábola. Todo mundo concordaria que o filho mais novo estava sendo rejeitado por Deus, estava alienado das coisas de Deus. Só que no segundo ato, o holofote se volta para o irmão mais velho. Ele presta obediência minuciosa ao Pai e, portanto, aos mandamentos de Deus. Ele exerce total controle sobre si e se revela bastante disciplinado. Vemos então dois filhos. Um é considerado mau, segundo os padrões tradicionais, e o outro é tido como bom. Mas os dois estão alienados do Pai. O pai é obrigado a sair e convidar ambos para participar do seu banquete e do seu amor. Assim como eu já falei, a parábola não retrata só um filho perdido, mas dois filhos perdidos. Só que o segundo filho, ele tem um desfecho que a gente não poderia imaginar. Na parábola, Jesus deliberadamente deixa o irmão mais velho distante. Ele não fala como a parábola termina. O filho mau entra para o banquete do pai, enquanto o filho bom fica do lado de fora. O Tim Keller comenta que aquele que buscou a companhia de prostitutas é salvo, mas o homem cheio de retidão moral continua perdido. Imaginem a reação dos fariseus e mestres da lei ouvindo isso. Tudo isso era exatamente o contrário do que eles sempre tinham ouvido sobre o que era religião. Só que Jesus deixa ainda os ouvintes ainda mais chocados. Por que o filho mais velho não entra? Qual que é o argumento do filho mais velho para não entrar? Porque ele nunca desobedeceu às ordens do pai. O irmão mais velho não está abandonando o amor do pai apesar da sua bondade, mas por causa da sua bondade. Como que isso é possível? Como que o filho mais velho pode abandonar o pai por causa do trabalho e da fidelidade que ele supostamente tinha ao pai? Aqui, na verdade, o pai não discorda disso. A resposta é que o coração dos dois filhos é mais parecido um com o outro do que a gente poderia imaginar. Qual que é o grande desejo do irmão mais novo? Tomar suas próprias decisões, controlar a sua vida e utilizar os seus recursos sem estar na presença do pai. Qual que é o grande desejo do irmão mais velho nessa parábola? Se pensarmos bem, a gente vai perceber que ele queria o mesmo que o seu irmão. Ele também queria controlar as coisas, ele também queria os bens do pai, mas não o pai. Entretanto, embora o irmão mais novo tenha saído de casa, a forma do irmão mais velho tentar obter o controle era nunca desobedecer às ordens do pai. O argumento dele ao pai é basicamente esse: eu nunca desobedeci ao Senhor e por isso o Senhor precisa fazer as coisas da forma que eu desejo. Os dois filhos, então, eles são hostis à autoridade do pai e buscavam evitar a autoridade do pai. O Tim Keller comentará que ambos se rebelaram, mas um decidiu ser muito mau
e o outro decidiu ser muito bom. O que Jesus está ensinando aqui é que nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que o pai era. Isso significa que podemos nos rebelar com Deus, transgredindo as suas leis, mas também buscando cumprir todas elas com todo o fervor possível. E para compreendermos isso, a gente deve compreender um significado mais profundo de pecado. Porque pecado não é apenas quebrar externamente os mandamentos de Deus, mas também cumprir os mandamentos de Deus com intenções erradas no coração. Muitas pessoas pensam que, se cumprirem os mandamentos de Deus, elas terão direitos com relação a Ele. As orações delas devem ser respondidas, a vida delas deve ser tranquila, e elas têm que ser aceitas no céu quando elas morrerem. As pessoas religiosas, nesse sentido, elas costumam levar uma vida pautada pela moral, para por meio disso ter alguma margem de manobra diante de Deus, controlá-lo e colocá-lo em uma posição como se Deus devesse algo a elas. Nesse sentido, ambos estão usando o Pai de diferentes modos para conseguir aquilo que realmente desejam. Para ambos os irmãos, a felicidade e a realização encontram-se nas riquezas e não no amor do Pai. Pare para pensar que no final dessa parábola, o irmão mais velho, ele tinha uma grande oportunidade de alegrar o coração do pai, que era entrar na festa. Se ele se importasse realmente com o pai, ele entraria na festa. Mas ele se recusa, o que mostra que ele nunca havia pensado na felicidade do pai. Quando o pai reintegra o filho mais novo à família, diminuindo consequentemente a herança do filho mais velho, o coração do filho mais velho se revela de forma completa. E é interessante pensar que, embora ambos os filhos estejam errados, e ambos os filhos sejam amados, porque o pai vai atrás de ambos, a história não termina igual para os dois. O filho pecador tem seu relacionamento restaurado com o pai, mas o outro não. E com isso, é possível que Jesus esteja querendo dizer que, ainda que esses dois projetos de vida estejam errados, um deles é mais perigoso que o outro. E aqui está a ironia da parábola, porque por mais que o filho mais novo estivesse fisicamente mais afastado do pai, o filho que estava realmente distante dele é o filho que estava fisicamente mais próximo. É o filho que fica de fora da festa no final da parábola. Talvez seja assim, porque as pessoas que se enquadram no exemplo do filho mais velho têm muito mais dificuldade de enxergar o seu problema do que as pessoas que se enquadram no exemplo do filho mais novo. Afinal, se você insinuar para uma pessoa religiosa que o relacionamento que ela mantém com Deus não está certo, ela provavelmente responderá: como você se atreve a dizer uma coisa dessas? Eu sou um dos primeiros a chegar quando as portas da igreja são abertas, sou um dos primeiros a arrumar os bancos, eu sempre estou disponível para a obra. Mas o que Jesus de fato está dizendo aqui é o seguinte: isso por si só não quer dizer nada. Irmãos mais velhos, portanto, eles normalmente obedecem a Deus para conseguir o que eles desejam. Eles não obedecem a Deus para ter acesso ao próprio Deus, para se relacionar com Deus, para amar Deus, mas para perseguir os seus próprios interesses. É nesses termos que Jesus redefine o que é pecado nessa passagem. O Tim Keller vai dizer, quase todo mundo define pecado como transgressão de uma lista de normas. Jesus, porém, está nos mostrando que um homem que não transgrediu praticamente nada da lista de condutas impróprias pode estar espiritualmente perdido, tanto quanto a pessoa mais imoral e depravada. Por quê? Porque o pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. A exemplo dos dois filhos que tentaram se livrar da autoridade do pai sobre a vida deles. O Keller continua: você pode ser seu próprio Senhor e Salvador de duas maneiras. Uma é transgredindo todas as leis morais e definindo por conta própria o caminho a seguir na vida. A outra é cumprindo todas as leis morais e sendo extremamente bom. É por isso que o irmão mais velho está tão e ainda mais perdido quanto o irmão mais novo.
Além de obedecer a Deus por causa dos seus próprios interesses, os irmãos mais velhos, eles têm algumas outras características. Por exemplo, irmãos mais velhos normalmente têm raiva de Deus quando as coisas não vão como eles esperavam na vida. Percebam que o irmão mais velho, na passagem, ele enche-se de ira. O primeiro sinal que temos o espírito de irmão mais velho é esse: quando nossa vida não caminha da forma que desejamos, não ficamos apenas tristes, mas com raiva. Porque no fim das contas, os irmãos mais velhos acham que por causa do seu comportamento, Deus deve coisas a eles. Quando algo dá errado na vida de um irmão mais velho, então, duas coisas podem acontecer. Se ele considerar que ele está seguindo corretamente as normas de Deus, ele ficará furioso com Deus. Se ele considerar que ele não está seguindo corretamente as normas de Deus, ele vai ficar furioso consigo mesmo. Talvez a culpa seja dele que as coisas não dão certo. Portanto, irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento, porque em sua mentalidade eles não merecem ele. Além disso, uma outra característica dos irmãos mais velhos é que eles têm um profundo sentimento de superioridade em relação aos outros. Perceba o exemplo da parábola. Enquanto eu trabalhei para o Senhor, o meu irmão gastou o seu dinheiro com prostitutas. Uma vez que a sua autoimagem é baseada em suas atitudes, eles costumam se achar extremamente inteligentes e capazes para fazer as coisas. E é por meio da comparação com outras pessoas que os irmãos mais velhos alimentam o seu senso de importância pessoal. Irmãos mais velhos também têm muita dificuldade em perdoar. E aqui vocês entenderam a lógica da coisa. Irmãos mais velhos são as pessoas que se encaixam nessa. Não é todo irmão mais velho, literalmente, né? Irmãos mais velhos têm uma dificuldade muito grande de perdoar as pessoas, porque é impossível perdoar uma pessoa se você se sente superior a ela. Uma pessoa que não consegue manter a calma e vê que outra pessoa também perde a calma exatamente do mesmo modo, vai ter muita facilidade de perdoar essa pessoa. Você vai pensar, ele é igual eu, né? Então é fácil perdoar. Agora, quando você se considera superior a outra pessoa, é difícil haver perdão. E como o pecado e a aversão a Deus típica dos irmãos mais velhos está debaixo de uma capa de autocontrole, de bom comportamento moral, eles têm muita facilidade de se sentirem superiores às outras pessoas e de consequentemente terem muita dificuldade de perdoar. Outra característica marcante, compartilhada por aqueles que têm um espírito típico de irmão mais velho, é a submissão marcada por medo e falta de alegria. Perceba o que o irmão mais velho fala na parábola: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Os filhos mais velhos costumam fazer as coisas apenas como um cumprimento de dever, apenas como uma obrigação. Perceba um termo que o filho usa aqui: trabalhando como um escravo. Qual é a característica de um escravo? Alguém que trabalha movido pelo medo das consequências. A última característica de um espírito de irmão mais velho é a falta de certeza quanto ao amor do pai. Como o filho mais velho fala aqui no versículo 29. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sendo que a resposta do pai para esse filho é: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Enquanto o irmão mais velho tenta conquistar a sua salvação controlando a Deus por meio da sua bondade, das suas boas ações, no fim das contas ele nunca vai poder ter certeza de que a sua bondade está sendo suficiente para conquistar a Deus. As pessoas que têm o espírito de irmão mais velho, uma vez que tentam conquistar a aceitação de Deus, nunca terão a certeza de que realmente foram aceitas por Ele, porque elas tentam ganhar isso, conquistar. E aí, quando dá algo de errado na vida dessa pessoa, o que ela vai achar? Que isso claramente é uma resposta vinda de Deus, que claramente não está feliz com ela. Ou mesmo quando alguém critica essa pessoa, ela fica totalmente arrasada, porque não há uma base sólida do amor que Deus tem por ela em seu coração. Ela também sente uma culpa para o qual parece não haver solução. Essa incerteza normalmente se manifesta em uma vida de oração árida. Irmãos mais velhos tendem a ser muito disciplinados em seus devocionais,
Mas esses devocionais normalmente são destituídos de fascínio, de maravilhamento, de prazer. Em resumo, a condição do irmão mais velho é perigosa porque, enquanto o irmão mais novo sabia que estava alienado do pai, o irmão mais velho não sabia disso. Irmãos mais velhos têm a tendência de não ver nada de errado neles, e isso pode ser fatal. Afinal, a gente só procura o médico quando a gente sabe que a gente está doente. Concluindo essa parte, Jesus não divide a humanidade entre bons e maus. Ele nos mostra, na verdade, que todos se empenham em seus próprios esquemas de salvação pessoal e usam Deus e as pessoas para conseguir aquilo que desejam, de uma forma ou de outra. Ambos os grupos aqui estão errados. E embora ambos os filhos estejam errados, o pai se preocupa com ambos e chama ambos de volta ao seu amor e a participar do seu banquete. Isso significa que o Evangelho, a mensagem que Jesus traz, constitui uma mensagem completamente distinta. Da perspectiva do Evangelho, todos estão errados, mas todos são amados e chamados a reconhecer essa realidade e a mudar. As pessoas que se aproximam de Deus de fato não são nem as pessoas do primeiro grupo e nem as do segundo grupo, mas as pessoas de ambos os grupos que se humilham e que reconhecem que não são boas, porque o pré-requisito para receber a graça de Deus é saber que você precisa dela. Como diz Salmo 138, versículo 6: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Se Jesus apresenta dois caminhos, e apresenta esses dois caminhos como erros, como becos sem saída, qual é o caminho que Jesus propõe a nós? Do que nós necessitamos para resolver essa equação? A primeira coisa que necessitamos e que a gente aprende nessa passagem é da iniciativa do amor de Deus. O pai sai para ambos os filhos, ele vai atrás de ambos. O pai corre e beija o filho mais novo antes que o filho tenha a oportunidade de confessar o seu pecado. Mas ele também sai com o filho mais velho, mostrando que todos nós precisamos da graça de Deus. Ambos os grupos aqui precisam. O último apelo de Jesus é impressionante, ainda mais pensando que esses fariseus e mestres da lei seriam as pessoas que posteriormente planejaram a morte de Jesus. Jesus está falando para as pessoas que planejariam a sua morte: o Pai espera vocês no banquete, e é uma chance de vocês virem. Aceitem entrar. Jamais encontraríamos a Deus se Ele não nos buscasse primeiro. E como saber se Deus está agindo em nossas vidas? Se você já passou a ter a sensação de que está perdido e se encontra tentando escapar dessa realidade, isso já é uma prova que Deus está agindo em seu coração, que Deus está fazendo você cair em si, como esse filho que estava perdido. Além disso, essa parábola nos ensina que nós precisamos nos arrepender, mas o arrependimento é mais do que ficar lamentando pecados específicos. Lembre-se que o irmão mais velho está perdido, está fora da festa, e a sua lista de erros está praticamente vazia. Como que isso é possível? Isso é possível porque o problema do irmão mais velho era a sua justiça própria. Ele acreditava ser bom o suficiente para controlar o seu pai, ou seja, para controlar Deus. Então, o que precisamos fazer para sermos salvos? Além de nos arrependermos do que fizemos de errado, devemos nos arrepender também das razões e intenções pelas quais fazemos o que é certo. Os fariseus limitam-se a se arrepender dos seus pecados, mas o cristão também se arrepende das raízes de sua retidão. Precisamos nos arrepender do pecado que está por trás de nossos outros pecados, mas também do pecado que está por trás das nossas boas ações. O Tim Keller dirá que somente quando você se dá conta de que deseja ser seu próprio Senhor e Salvador, desejo esse que se encontra na raiz não só dos seus pecados, mas também de sua bondade moral, é que você está prestes a entender o Evangelho e de fato se converter. Você está próximo disso quando toma consciência de que o antídoto para a maldade não é a bondade, mas é Jesus. E essa
é a última coisa que precisamos para sermos salvos: Jesus. Percebam que nas 3 parábolas a gente tem coisas perdidas, mas nas 2 primeiras alguém sai atrás dessa coisa perdida. Na 3ª parábola, quando a gente vê o drama vivido pelo filho que está perdido, a gente fica na expectativa de que alguém saia à procura desse filho. Só que ninguém sai nessa parábola. Colocando as 3 parábolas lado a lado, prestando atenção uma à outra, Jesus está conduzindo os ouvintes a fazer a seguinte pergunta: quem deveria ter saído à procura do filho perdido aqui? E Jesus, sabendo que pelo menos um grupo desses 2 que ele está falando conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele sabe que eles provavelmente se lembrariam de 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, lá em Gênesis 4, o qual o mais novo some e Deus pergunta para quem onde está o irmão mais novo, para o irmão mais velho. A história de Caim e Abel. E Abel até fala: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Em outras palavras, o que Jesus queria que as pessoas sentissem ao ouvir essa história é que o irmão mais velho devia ir atrás do seu irmão. Aliás, somente se o irmão mais velho fosse atrás do seu irmão e pagasse as despesas do seu irmão, é que seu irmão mais novo poderia voltar. Como Jesus mesmo disse, e eu guardei esse detalhe aqui no final, o pai tinha dividido seus bens entre seus 2 filhos. Então, o pai não tinha mais bem, ele deu 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Consequentemente, quando o pai fala: meu filho, tudo que eu tenho é seu, isso é literalmente a verdade, porque os 2/3 que sobraram estavam na conta do filho mais velho. Os bens já haviam sido repartidos. O irmão mais novo havia recebido a sua herança correspondente a 1/3, tinha gastado tudo, mas o irmão mais velho também tinha recebido seus 2/3. Ou seja, cada centavo que sobrou na família pertencia ao irmão mais velho. Consequentemente, todas as roupas, todos os anéis, todos os novilhos de engorda eram dele por força de direito adquirido. Muitas pessoas leem essa passagem e acreditam que a volta do filho mais novo não custou nada para o irmão, para o pai. Só que na verdade ela custou muito, mas não custou do pai, custou do irmão mais velho. Custou do irmão mais velho o preço das roupas, o preço do novilho, que já pertenciam a ele. O perdão ele é sempre gratuito e incondicional para o ofensor, mas tem um alto preço para aquele que perdoa, e nesse caso não é diferente. O primeiro ato da parábola nos mostra a gratuidade do oferecimento pelo Pai, mas o segundo nos mostra o alto custo que esse oferecimento teve. Isso teve um alto custo para o irmão mais velho, só que o triste dessa passagem é que esse irmão mais velho não queria pagar esse valor. Esse irmão mais velho não queria pagar esse valor. Isso é de cortar o coração. A boa notícia do Evangelho é que não é isso que acontece com a gente. Jesus ele introduz o irmão mais velho, rancoroso e mau nessa história, para que a gente pudesse imaginar um irmão verdadeiro e ansiar por esse irmão. E esse irmão é o próprio Jesus. Alguém que não só percorreu uma grande distância para nos encontrar, mas desceu do céu à terra para isso. Alguém que não pagou apenas uma quantia para nos resgatar, mas um valor infinitamente mais alto, o preço de nossos pecados. Alguém que precisou ser despido e humilhado para que fôssemos vestidos e aceitos por Deus. A mensagem que a parábola quer transmitir também é que todo perdão carrega um preço, mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus pagou o nosso preço. O nosso verdadeiro irmão mais velho pagou a nossa dívida na cruz em nosso lugar. E é por meio desse sacrifício que a transformação do nosso coração acontece. Quando compreendemos o amor desinteressado de Jesus, somos transformados por esse amor. Qual que é o caminho que Jesus propõe? O caminho de confiar nele,
e ser transformado por Ele. Essa é a diferença de um cristão e um fariseu. O cristão passa por uma experiência que lhe transforma o coração no que diz respeito a Deus, de modo que ele finalmente consegue amar o Pai e nele descansar. E por meio de Jesus, a casa do Pai está disponível a todos nós. O amor desinteressado, ele elimina a desconfiança do nosso coração em relação a Deus e nos permite amá-lo inteiramente, porque Ele nos amou primeiro. E isso nos permite servir a Deus com a intenção correta de coração. Como William Cooper já havia dito, ver Cristo a lei cumprir, a sua voz de perdão ouvir, faz um escravo um filho ser, e em escolha transforma o dever. Para finalizar, algumas aplicações que eu tentarei ser rápido aqui, porque eu sei que eu já me passei. É interessante pensar como Jesus em sua época parecia escandalizar as pessoas consideradas religiosas, praticantes, e fascinar pessoas consideradas imorais, libertinas, pecadoras, marginalizadas. Isso, na verdade, é um padrão em toda a narrativa de Jesus nos evangelhos. Sempre que Jesus se encontrava com uma pessoa religiosa, uma pessoa marginalizada, vítima de qualquer tipo de discriminação, quem se liga a Jesus é a pessoa discriminada, não aquela simbolizada pelo irmão mais velho. Tanto que Jesus, em Mateus 21, 31, fala algo muito interessante aos notáveis fariseus e mestres da lei. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Os ensinamentos de Jesus atraíam incessantemente os não religiosos e escandalizavam os religiosos que criam na Bíblia. Em nossos dias, porém, parece que isso inverteu. As classes de pessoas que Jesus atraía não são as mesmas que atraímos em nossas igrejas hoje em dia. A gente tem a tendência de atrair os ortodoxos, os moralistas, os conservadores, enquanto os marginalizados, eles tendem a evitar a igreja, achar a igreja um local ruim para eles. Se a pregação de nossos pastores e a ação dos membros de nossas igrejas não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, talvez a mensagem esteja sendo diferente também. Se nossas igrejas não atraem mais irmãos novos, pode ser que elas estejam cheias de irmãos mais velhos também. E que nós possamos tomar cuidado com isso, e com a forma como a gente lida com o próximo e com o Evangelho. A segunda aplicação é o cuidado que devemos tomar ao voltar às nossas antigas práticas. Há uma grande diferença entre o irmão mais velho e um verdadeiro cristão, alguém que crê verdadeiramente no Evangelho. Mas há muitos cristãos autênticos que assumem áreas de irmãos mais velhos vez ou outra e lutam contra isso. Como evitarmos isso? Sempre nos lembrando do Evangelho de Jesus. O Evangelho, a mensagem de salvação, ele não é o começo da vida cristã, ele é todo o percurso. Quando Paulo vai argumentar para os coríntios sobre por que eles devem ofertar, Paulo não vai dizer assim, eu sou autoridade, eu estou falando para vocês ofertarem, não. O que Paulo vai dizer? Lembrem-se de Jesus, que sendo rico, por amor de vocês, se fez pobre. Quando Paulo vai falar sobre como os maridos deveriam amar a igreja, ele não vai falar, você tem que fazer assim, assim, assado, fazer isso, não. Ele vai falar, amem a igreja, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se ofereceu por ela. As transformações verdadeiras, elas acontecem quando a gente aplica o Evangelho às nossas vidas, e quando a gente entende cada vez mais a mensagem de salvação e perdão que Jesus oferece. E a última aplicação, para finalizar: o que significa ter Deus como Pai? É interessante pensar que quando um dos discípulos pediu para que Jesus ensinasse a orar, e Jesus ensina a oração conhecida como Pai Nosso, a primeira palavra que ele fala nessa oração é Pai. O Antigo Testamento revela o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, mas é Jesus quem revela para essa comunidade judaica do primeiro século que Deus é verdadeiramente Pai. A palavra que Jesus utiliza para chamar Deus de Pai aqui é Abba, que significa literalmente papai, papá, tatá, meu querido pai. É uma forma carinhosa e infantil de se chamar o seu pai, muito utilizada por crianças, e normalmente era a primeira palavra que uma criança falava. Jesus está dizendo
que podemos nos dirigir ao Deus Todo-Poderoso com a intimidade, familiaridade, a confiança inabalável que um bebê de poucos meses de idade experimenta sentado no colo do seu pai, porque era assim que Jesus chamava Deus. E isso se torna ainda mais surpreendente quando a gente lê em João 17:23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O amor que o Abba de Jesus sentia por Jesus, a intensidade do amor, é o mesmo amor que ele ama cada um dos seus filhos. E os amaste como igualmente me amaste. John Egan, um homem cristão que morreu em 1987, era um homem comum. Ele era professor de ensino médio, pouco aclamado, gastou 30 anos ministrando à juventude. Nunca escreveu um livro, nunca apareceu na televisão, nunca converteu as massas, nem jamais construiu uma reputação de santidade. Comia, dormia, bebia, percorria os Estados Unidos de bicicleta, perambulava pelas florestas, dava aula e orava. Ele mantinha um diário que foi publicado pouco depois de sua morte. É a história de um homem comum, cuja alma foi seduzida profundamente e marcada por Jesus. Em um dos seus retiros espirituais, o John Egan, um homem comum, ele relata: o conselheiro declara algo que ponderarei por muitos anos. Ele o declara de forma muito refletida. Peço que o repita para que eu possa notar. John, o centro de tudo é isto: fazer do Senhor e de seu imenso amor por você o seu valor pessoal. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. O amor de Deus por você e o fato dele o haver escolhido constitui o que há de mais importante em sua vida. Aceite esse fato e deixe que passe a ser o valor que há de ser mais importante em sua vida. Então debatemos sobre o que me disse. A base do meu valor pessoal não são minhas posses, meus talentos, a estima que eu recebo dos outros, a reputação, o elogio e a apreciação de pais ou filhos, o aplauso, muito menos todos dizendo-lhe como você é importante para aquele lugar. Estou agora ancorado num Deus diante de quem permaneço nu. Esse Deus que me diz: você é meu filho, meu amado. A palavra pródigo, além do sentido de esbanjador, tem o sentido de alguém que gasta até o fim. E Deus é um Deus que gasta até o fim em busca dos seus filhos. Deus, nesse sentido, é um Deus pródigo. É um Deus que vai até o fim para nos resgatar. E Deus, como Pai, portanto, é saber que é alguém que nos ama de forma incondicional e que sempre espera, no caso dos filhos mais novos e mais velhos, que voltemos para casa. Se hoje você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, a boa notícia do Evangelho, eu te convido a se arrepender de seus pecados, se arrepender das intenções erradas das suas boas ações, confiar em Jesus e ser recebido com festa no banquete de Deus, por esse Pai amoroso que te ama e que espera por você. Deus abençoe.